O senhor questionou com relação à hipótese de cobranças, taxas, consultorias, etc. É fraseado desse sujeito. O programa tem regras, critérios técnicos para a formalização do convênio e a sua formalização deve cumprir todos os critérios técnicos, assim como a acompanhamento, a fiscalização, que, aliás, cresce ano após ano, cresce o número de fiscalizações que realizamos no programa, assim como há regras para a prestação de contas. E nós procuramos aplicar essas regras para a prestação de contas. Apenas para colaborar, acrescentar, ele disse que em algumas oportunidades o repasse dos 20% se dava através de TED, operação bancária. Em outras oportunidades, o dinheiro em espécie. Isso ele afirmou. Eu afirmo que é mais uma mentira, porque eu recebi esse senhor uma vez, antes da assinatura do primeiro convênio, e sim, era uma recomendação do então ministro do Esporte, que recomendou que eu recebesse um dirigente de uma entidade esportiva. Nós falamos do ano 2005, um dirigente de uma entidade esportiva, pura e simplesmente. E percebo, inclusive, como uma certa manobra política a tentativa de vinculação desse sujeito com o próprio governador do Distrito Federal, que considera uma pessoa ilibada, uma pessoa correta, uma pessoa honrada. Com relação à preocupação que o senhor manifestou acerca da substituição de ONGs por estados e prefeituras, eu insisto, senador, talvez eu não tenha sido claro. Hoje, nós temos exatamente 232 convênios em vigência do programa Segundo Tempo. Desses, 27 dos 232 são convênios, 25 dos 232 são convênios com entidades não governamentais. Portanto, não há uma substituição. Há uma participação de entidades dentro de um conjunto. Perto de 90% dos convênios são com entes públicos. Portanto, não há uma substituição. Informei, talvez não tenha sido claro, informo mais uma vez. Fizemos uma chamada pública, iniciamos em julho, no dia 12 de julho de 2011, concluímos em setembro e já publicamos o resultado com a decisão de gestão de não conveniar com nenhuma entidade não governamental. Devemos, inclusive, entrar o ano 2012 com apenas 8 convênios com entidades não governamentais, que ainda terão vigência por um período em 2012, e em 2012 não teremos mais nenhuma entidade privada conveniada no programa Segundo Tempo. O senhor fez referência, senador, a alguns convênios, concretamente. Nós firmamos, na história desse programa, 910 convênios. O senhor deve considerar que não é simples eu, de memória, dominar informações de 910 convênios. Portanto, nós temos a obrigação de ofertar as informações para o senhor, seguramente. Inclusive, se houver requerimento formal, fique seguro que todas as informações detalhadas de todos os convênios serão repassadas ao senhor, como de resto é um trabalho regular, é um trabalho permanente. Recebemos permanentemente requerimentos do Congresso e esclarecemos dúvidas do Parlamento. Assim como nós temos uma atitude padrão. Por exemplo, se há uma notícia por um órgão de imprensa, ou através da ouvidoria do Ministério, ou através de um órgão de controle interno de alguma instituição, ou através de algum parlamentar, qualquer notícia que é informada ao Ministério, nós instauramos um processo interno de apuração e, por vezes, já punimos responsáveis por desvios de conduta obtidos através de denúncias, por exemplo, na nossa ouvidoria. A matéria que o senhor se referiu, que foi publicada no último domingo, inclusive, ensejou uma determinação minha de auditoria nas prestações de conta da referida entidade, já que foi feita uma denúncia por parte de um órgão de imprensa e, na primeira hora que eu tiver... Só que essa denúncia não é nova, ministro. Vossa Excelência não tomou providências antes? Todas as prestações de contas, senhor senador. Eu senador, indaguei de Vossa Excelência há alguns meses na Comissão de Educação sobre esta ONG do Estado de São Paulo. Todas as entidades e prefeituras e governos estaduais e entes federais firmam convênios conosco, ao final do prazo de vigência, apresentam uma prestação de contas. É feita análise de cumprimento do objeto do convênio. Eu falo, esse é o processo legal. É feita análise do cumprimento do objeto do convênio, há um parecer técnico. Ao lado disso, é feita uma análise contábil financeira do mesmo convênio. É checada a documentação, toda a documentação é checada e, a partir daí, você pode aprovar ou reprovar os convênios firmados. Então, insisto, eu teria que olhar a miúde, porque são 910 convênios firmados só nesse programa, e teria o maior prazer de informar
ao senhor. Gostaria, por fim, senador, apenas em respeito à tua trajetória, à tua atividade, pela admiração que eu tenho pelo trabalho que o senhor realiza, fazer um registro. Eu reafirmo que são caluniosas as manifestações desse senhor que os senhores receberam na casa na tarde de ontem, me parece, são caluniosas. Eu reafirmo que eu tomei iniciativa de solicitar apuração pela Polícia Federal, eu tomei iniciativa de solicitar apuração pelo Ministério Público, eu tomei iniciativa de solicitar apuração pela Comissão de Ética Pública, eu tomei iniciativa de vir à Câmara e ao Senado, porque eu, mais do que ninguém, quero claramente estabelecida a verdade. E assim como o senhor, que sempre dignamente expressa os interesses e as posições do Estado do Paraná, queria sugerir que, com a mesma seriedade, o senhor faça o registro na tribuna do Senado Federal, após o adequado esclarecimento desses fatos, quanto à minha honra, que eu tenho certeza vai fazer com que o senhor possa admirar-me mais pela simpatia e pela honra que vai ser lavada depois da demonstração clara dos equívocos e dos ataques que eu sofri nos últimos dias.